De volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, um dia ainda de muita repercussão após a divulgação dos áudios do VAR, não só de Vitória e Fluminense, mas de outros jogos da rodada, essa rodada que entra negativamente para a história do Campeonato Brasileiro por conta da gravidade de tudo que aconteceu neste final de semana. E a CBF assume a culpa quando ela afasta todos os árbitros envolvidos, inclusive os árbitros que trabalharam como VAR. É realmente um negócio impressionante, está fazendo até com que jogadores venham a se manifestar. O lateral esquerdo Marcelo, por exemplo, vou colocar na tela para vocês, compartilhou a publicação de ontem do presidente Mário Bittencourt, que criticou a arbitragem, uma crítica, vamos dizer assim, protocolar também, com muito cuidado ali com as palavras, para não gerar outras consequências nos bastidores, com o CBF, e até eventualmente não dá para sair ele como presidente do clube também falando do caráter, que é armado, que é isso ou aquilo, porque inclusive ele pode levar a processo, né? Não foi pela publicação pelas redes sociais do clube, foi uma publicação na rede social do próprio Mário, e talvez após a divulgação desse áudio o Fluminense se manifeste. Para mim, isso merecia uma manifestação do clube enquanto instituição. Mas é o que eu venho falando. O Fluminense pode se manifestar, daqui a pouco o outro vai reclamar, o Fortaleza vai reclamar, o Juventude vai reclamar, mas no fim das contas não há nenhuma ação efetiva para mudar essa realidade, que infelizmente eu acho muito improvável que isso aconteça, porque a deficiência pode estar no caráter, na formação, na profissionalização, enfim, muitas coisas que impactam para que a gente viva situações como a gente tem vivido, que a gente achou que o VAR ia vir para ajudar, para resolver problemas, e ele está criando ainda mais. É realmente impressionante. Mas, enfim, esse vídeo aqui não é só para falar de arbitragem, temos notícias importantes, fique até o final deste vídeo, deixe seu like também para você não se esquecer, pode ser agora, no final, o botãozinho do like está aqui embaixo, de graça, não custa nada, isso ajuda aí a espalhar os conteúdos aqui do canal para todos os tricolores e outros torcedores também, todos são muito bem-vindos, seu comentário também, e se inscreva, né? Se você não está inscrito, por favor, verifique aí se você está inscrito e ative as notificações. Vamos lá, vamos trazer aqui uma notícia positiva. Hoje o GE. Globo publicou, a matéria assinada pelo Gustavo Garcia, que Kevin Serna está evoluindo muito bem no seu tratamento, fazendo atividades específicas ali de campo, e ao que tudo indica ele voltará antes do fim da temporada. O GE tinha publicado uma informação que talvez ele ficasse fora, não tivesse tempo mais para voltar esse ano. Antes, o que eu tinha apurado é que a lesão não era uma lesão simples, não era uma lesão grau 1, que é a mais simples, muscular, mas que ele voltaria provavelmente ao longo do mês de novembro, né? Não daria para precisar a data exatamente, porque dependeria da evolução dele nesses períodos de treino, de transição. E aparentemente, de acordo com essa informação, ele está evoluindo bem dentro dessa transição, então é possível que a gente veja, o clube deve divulgar em breve imagens do Kevin Serna treinando ali, não normalmente com os companheiros ainda, mas avançando nessa transição. O mesmo acontece com o Thiago Silva, que já na sexta, no sábado, se eu não me engano, ele fez trabalhos com os companheiros já dentro de campo, ou seja, trabalhos com bola. A expectativa é de que ao longo dessa semana, até quinta-feira, se o Thiago continuar treinando e não sentindo dor, se ele realmente conseguir se livrar dessas dores, existe uma grande chance de ele voltar na partida contra o Grêmio. Uma recuperação que está demorando muito mais do que esperado, uma recuperação que foi agravada pela entrada dele na partida contra o Atlético Mineiro no sacrifício, levando muitas infiltrações, como a gente sabe. Foi um momento ali de muita dor e dificuldade, e depois isso gerou consequências e acabou atrasando e muito a recuperação do Thiago Silva, que já era para estar em campo já há muito tempo, não fosse talvez por aquele jogo contra o Atlético. Mas, enfim, né, foi um risco que o clube entendeu que deveria correr naquele momento. O Thiago certamente concordou, era um jogo importante e decisivo, mas infelizmente futebol tem dessas coisas, né? Isso trouxe, com essa situação, um agravamento dessa lesão que acabou tirando o Thiago de combate. Então vamos aguardar o que vai acontecer ao longo da semana, que vai ser muito importante essa semana de preparação. É um jogo, mais uma decisão no campeonato. É um confronto direto, porque perder para o Grêmio dentro de casa significa ligar o sinal de alerta, o alerta vermelho de novo. Depois
de uma excelente sequência de 3 vitórias consecutivas, 2 derrotas consecutivas, num campeonato embolado como esse, te joga pro olho do furacão novamente. E eu venho falando muito sobre isso já há muito tempo, né? Em relação a esse time, que eu entendo o torcedor ter raiva, porque esse time do Fluminense, no menor sinal de que vai embalar, no menor sinal de que a gente pode sonhar com alguma coisa maior, ele vai lá e acaba dando uma rasteira na gente. Acaba protagonizando uma atuação sem interesse, sem vontade de vencer, o que acaba jogando a autoestima do torcedor lá para baixo. Não tem como. A gente está vendo, eu estou em todos os jogos, a gente observa o que está acontecendo, e essa falta de atitude em algumas partidas, isso revolta muito a gente. Só que, por outro lado, estamos ainda em meio a uma batalha para se afastar definitivamente da zona do rebaixamento. Isso não aconteceu, ainda depois dessa derrota por Vitória. Então tudo que o torcedor fizer a partir de agora, gente, vou repetir isso porque, enfim, eu acho importante. A procura por ingressos para o jogo contra o Grêmio está baixíssima, muito baixa. Então tudo que o torcedor fizer a partir de agora é para o clube, não é por esses caras. Neste ano de 2024, esse time do Fluminense não merece nada. Ele não pode cobrar nada do torcedor. O mínimo que eles podem fazer é afastar o Fluminense desse C4. Isso é o mínimo. E por isso não podem exigir nada. Mas o torcedor precisa se movimentar para evitar algo ainda pior. Ou evitar aquele sofrimento todo de novo. Eu sei que é difícil, mas repito, não é por diretoria, não é por jogador, não é por treinador. Esses caras passam. Tem gente ali que não tá nem aí. Tá muito evidente. Tem gente ali que quer fazer o mínimo do mínimo para acabar o ano e sair de férias. Tem gente ali que tá querendo ir embora ano que vem. Muitos têm que ir mesmo. O que fica depois é o torcedor, o que fica é o clube, que é a alma do clube. Né? É isso que sustenta o Fluminense. Não é por eles. É por todos nós. É pelo Fluminense, único e exclusivamente. Então tomara, quem puder ao jogo sexta-feira, vá. Quem tiver disponibilidade, vá. Porque eu sei que muita gente não vai concordar, porque vai achar que não tem que ir, porque o time não honra o seu torcedor. Mas é um apelo que a gente está fazendo, porque o Fluminense, quando joga em casa, com um grande público, dificilmente perde. Os números falam disso. Então a presença do torcedor vai ser fundamental para conquistar esses pontos que faltam aí e acabar definitivamente com esse sofrimento. Se você não conhece a Mais Ágil, aqui no comentário fixado tem um link para você clicar lá e entrar em contato com a Mais Ágil. Por que você deve fazer isso? Se você tem vontade ou está precisando antecipar o seu FGTS, o seu fundo de garantia. Você está com uma grana lá que você não pode mexer. A Mais Ágil, o que ela faz? Ela antecipa esse dinheiro e deposita esse dinheiro na tua conta. É claro que tem todo um trâmite ali, taxas envolvidas. Então você tem que entrar em contato com eles para que eles possam te explicar ali o processo, exatamente como funciona, até para você ficar mais tranquilo. Então se você tem essa necessidade, seja por qual motivo for, entre em contato com a Mais Ágil que eles vão te ajudar. Olha só, vou colocar na tela para vocês esse levantamento que o site NetFlu fez com base em dados do Flusão.info, que é um site que eu sempre compartilho com vocês aqui, que tem todas as estatísticas no mundo envolvendo o Fluminense, tem lá no Flusão.info. Beleza. Olha só o número de gols que o Fluminense fez na temporada 2024. Em 60 jogos, 66 gols. Gente, essa marca ela é pior do que aquele time de 2018. Reparem aí, é a pior marca do Fluminense no século, tá? Aquele time de 2018 fez 68 jogos com 76 gols. Média de 1.12, o Fluminense tem média de 1.1. É a atual média de gols do Fluminense. Que não é só de agora, do Mano Menezes, mas piorou ainda mais com o Mano. A gente lembra que naquela reta final do Diniz ali, o Fluminense nem chutava gol. Em vários jogos foi assim, né? O Fluminense não conseguia nem chutar gol. Passou a vencer jogos porque continuou criando pouco, continuou fazendo poucos gols, mas foi vencendo jogos com placar mínimo. Que era o necessário, mais importante, evidentemente naquele momento era, né, acabar ali estancar o sangramento, voltar a pontuar e respirar. Isso o Fluminense conseguiu nessa recuperação muito importante com o Mano, até surpreendente. Porém, não há uma evolução ofensiva da equipe, não há
O time não cria muitas oportunidades de gol, o time não finaliza muito e com isso faz muito poucos gols, né? Quando leva um gol, é difícil ganhar porque tem que fazer 2. E nem sempre dificilmente o Fluminense consegue com tranquilidade fazer 2 gols. Tem sido difícil, tem sido sofrido. Então, evidentemente que é algo que tem que ser trabalhado a partir de agora. O Mano claramente é um técnico especialista em montar sistemas defensivos fortes. Ele mesmo falou isso. Mas às vezes para vencer você não vai conseguir fazer isso com apenas um gol. Você não vai conseguir empatar em 0-0 ou sempre em 1-1. Você vai precisar fazer um pouco mais. Então, para fugir de uma vez por todas do Z4 e pensar em Sul-Americana, o Fluminense vai ter que realmente produzir um pouco mais, porque esses números são muito ruins. Esse time pode protagonizar o menor número de gols numa temporada neste século e tem tudo para isso. Porque a gente tem 7 jogos aí pela frente, com essa média, pouco mais ali de um gol por jogo. O Fluminense não chega a 10 jogos, a 10 gols, perdão, para ultrapassar em 2018 ou para igualar 2020, onde também não foram feitos muitos gols. Mas chama muito a atenção a dificuldade que esse time tem de criação. E isso para mim tem a ver com ambição, tem a ver com vontade de vencer e de fazer mais gols. Coisa que infelizmente essa equipe que se reequilibrou, se reorganizou defensivamente, mas devido à mentalidade do próprio treinador, creio eu, o Fluminense ele tem feito o mínimo e tem aceitado muitas vezes a mediocridade de conseguir um empate quando pode buscar a vitória. Um empate jogando mal, podendo buscar a vitória, como foi nessa última partida. É isso, os números não mentem, né? Nem sempre eles explicam, mas muitas vezes dão ali o embasamento perfeito para a gente poder entender o que está acontecendo. Fechado, pessoal? A gente volta assim que a gente tiver mais informações, mais notícias, para deixar você, torcedor tricolor, muito bem atualizado. Deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal, tamo junto, um abraço.